E aí, povo? Eu sou Gabs Black, este aqui é meu canal e bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu amo, parque. Simplesmente eu amo parques. Seja parquinho, seja parque itinerante ou parque temático. Simplesmente eu amo parques. Meu primeiro contato com parques foi com um parquinho infantil, lá em Guarulhos. Era bem criança mesmo. E aí o segundo contato foi em Atibaia. Eu fui no Edmundo Zanoni, né? E aí, na época, inclusive o pedalinho era de graça, tá? Hoje em dia, um olho da cara. Mas vamos lá. Simplesmente, desde muito cedo, assim, eu tenho contato, assim, com parques e tal, né? E antes de eu ir para parques temáticos, eu cheguei aí, né, em parques indoor, né? No caso, eu fui lá no Shopping Center Norte, na Playland. Depois eu fui no parque lá da Neo Geo, que tem no International Shopping. Fui no Parque da Mônica, lá no Shopping Eldorado. Na época era no Shopping Eldorado, agora é em outro parque. E eu fui também no Parque do Gugu. Sim, existia um Parque do Gugu. E o lugar era top. Era muito top, ele tinha áreas temáticas. Simplesmente era muito massa. Tinha lá uns gnomos, tinha monstro, tinha as áreas temáticas lá. E eu lembro que nesse Parque do Gugu tinha uma atração que simplesmente está atualmente lá no Hopi Hari, com o nome de Na Mosquita. E a minha mãe simplesmente achou que o animatrônico era uma pessoa. E começou, psiu, psiu, por favor, para pedir informação sobre como que funcionava. Minha mãe sempre gostou muito de tirar ovo. E ela é muito boa no tirar ovo, né? Muito boa. E aí, depois que ela se tocou que aquilo era um animatrônico. Deu certo para brincar e tal, foi da hora. E eu lembro como se fosse ontem, né? Dessa situação. E quando eu conto para as pessoas, o pessoal fala: nossa, isso foi em que ano? Olha, se eu não me engano, foi lá foi em 98, mamãe? Foi em 98 o Parque do Gugu? Eu nem lembro mais. Foi, foi lá para trás, lá para 1900 quando a Xuxa era nova, né? Simplesmente faz bastante tempo. E, olha, depois do Parque do Gugu e do Parque da Mônica, fui no Play Center. Simplesmente, Play Center era massa. Era muito top. Eu lembro que quando eu fui, eu olhei aquele letreiro lá, Play Center, eu fiquei, caraca, mano, eu tô no Play Center. Eu segurando o passaporte da alegria, que era o nome, né, do ingresso do Play Center, e eu simplesmente, assim, sem acreditar. E eu lembro que naquele dia tinha a atração do Sítio Pica-Pau Amarelo e tal, era, tipo, muito massa o Play Center. Eu fui no Looping, no Chapéu Mexicano, no Tiro ao Alvo, eu fui também na Montanha Encantada, eu fui simplesmente lá no Cinema 4D, fui em várias atrações. Uma atração melhor que a outra. Lembro como se fosse ontem. Eu só não fui no Turbo Drop, no Castelo dos Horrores, no Evolution e no Splash. Nunca gostei de brinquedos de me molhar, nunca gostei. Mas assim, de resto, todos eu fui. Simplesmente era muito top o Play Center, muito top mesmo. Eu amei quando eu fui no Play Center. Não tive a chance de ir numa segunda vez, né? Fechou antes. Mas vamos lá. Depois do Play Center, eu simplesmente fui lá no Hopi Hari. Lá em 2009 eu fui no Hopi Hari. Lembro cada detalhe dessa viagem, porque foi um sonho se realizando também, né? Simplesmente, eu cheguei em casa, eu tinha acabado de voltar da escola, minha mãe perguntou, você quer ir pro Hopi Hari? Eu falei, nossa, a gente vai pro Hopi Hari. Ela falou, não, eu não vou, você vai. Eu falei, mas mamãe, eu quero que você se divirta. Ela falou, mas eu quero que você se divirta. Se divirta como se eu estivesse lá. Eu falei, tá bom. Foi uma excursão lá da igreja, simplesmente os jovens da igreja, eles ganharam os ingressos. E nós estávamos lá, cedinho, lá na capela. Chegou o ônibus lá para buscar a gente, nós fomos lá, o pessoal cantando lá no ônibus e tal, sabe? O pessoal todo empolgadão. E aí eu lembro como se fosse ontem, quando chegamos no Hopi Hari, fomos separados em grupos. Cada grupo, 5 ou 6 pessoas. Era um portador do sacerdócio maior de idade, para cuidar dos menorzão. Os menorzão muito louco lá, que tava empolgadão para brincar no Hopi Hari. Eu simplesmente, quando desci do ônibus, que eu olhei aquele letreiro bem-vindo ao Hopi Hari, eu fiquei assim, caraca! E eu lembro que nós chegamos mais ou menos umas 10, 11 horas por aí.
E aí nos separamos. E aí, onde é que a gente vai? Nós vamos lá na Montezum. Fomos, né, percorrer aquele caminho do caramba, né? Passamos pela entrada. Inclusive eu lembro como se fosse ontem, né? A parte principal do Hopi Hari, os comércios, um guarda-volume, tudo, como se fossem as casas lá de Amsterdã. E aí tinha umas estátuas que lembravam a estátua de Napoleão, a outra que tinha uma cabine telefônica britânica, sabe? Tinha lá a Torre Eiffel, que na época era um brinquedo que funcionava, né? Agora é só um memorial, digamos assim. Aconteceu uma coisa bem triste, né? Uma pessoa foi de arrasta no ano seguinte. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Inclusive esse vídeo vai vir em breve, tá? Olha, e simplesmente, né? Nós passamos, né, aquela parte, beleza, e simplesmente chegamos, né, na parte das crianças, que na época era de Vila Sésamo. E aí passamos a parte das crianças. Inclusive uma coisa que eu achei interessante. A parte principal tocava música pop. Parte das crianças, música infantil. Aí você passava lá na parte lá da Michele. Simplesmente tinha lá, né, tipo a Catacumbi, Montezum, Hecatombe, sabe? Tipo, só tematização assim de aventura. O lugar é simplesmente incrível. É uma mistura de Egito com civilização maia, asteca. É muito louco. Nós fomos para a fila da Montezum e aí conversa vai, o pessoal cantando. E aí simplesmente o pessoal empolgadão, sabe? E assim, foi da hora pra caramba esperando aquela fila. Porque, pô, cheguei lá e fui pro segundo carrinho. Porque eu sabia que se eu fosse nos últimos ou se eu fosse no primeiro, ia dar ruim. Aí, né, simplesmente, a minha mãe ela me explicou um negócio. Vai brinquedo radical? Grita, porque aí você não sente frio na barriga. E aí, né, foi lá subindo. Quando caiu, bum, eu comecei a gritar. E aí, simplesmente, uma coisa que eu não sabia, que eles batem uma foto sua quando cai. Porque saem muitas caras engraçadas. E aí, simplesmente o negócio é rapidão. É uma montanha-russa feita de madeira e ferro. Muito louca. E assim, aquele tranco muito louco. Pô, da hora pra caramba. Na época eu não usava óculos. Então eu não precisei fazer as precauções para quem usa óculos, né? Que as pessoas tanto explicam. Na época eu nem celular tinha, né? E assim, foi muito louco, né? E aí depois quando saímos, a lojinha lá, as fotos lá expostas, eu lembro que eu comprei a foto. Aí você me pergunta, eu tenho a foto ainda? Não! Porque a foto foi roubada! Simplesmente eu deixei a foto dentro de uma bíblia e aí me roubaram. No Hopi Hari? Não, outro lugar, mas isso é um assunto para outro vídeo, né? Simplesmente, né, eu lembro que saímos lá da Montezum, nós fomos lá pra Torre Eiffel, e eu lembro que eu tava lá empolgadão na fila da Torre Eiffel, e quando eu vi o tamanho do bicho, e a velocidade que caiu, eu falei, não, tô fora. Saí aí, os meus amigos falaram, onde é que você vai, Gabs? Aí eu falei, tô indo lá pro Guitar Hero. Aí eu lembro que eu saí correndo da fila, o pessoal me olhando assim. E aí eu fui lá pro Guitar Hero, eu fui lá jogar Guitar Hero, né? Lá no fliperama que eles tinham lá. E aí eles foram me buscar lá e nós comemos batata frita, que nós compramos lá num quiosque de comida que tinha lá. E aí eu lembro que nós comemos a batata frita, beleza? Aí depois nós saímos lá do quiosque, começamos a andar. Aí eu lembro que nós fomos até o Wild West. E aí, né, nesse rolê todo, né, fomos, né, no Bush Hotel, fomos na Mina do Joy Sacramento, fomos também na Mosquita. E, mano, na época ainda era muito bom de mira, né? Não tinha mira, não sei se ainda tem, lá na espingardinha. Mas, pô, foi da hora. E assim, quando eu vi na Mosquita, eu pensei, mano, eu conheço esse brinquedo. Só que eu não tava lembrado que era o mesmo brinquedo lá do Parque do Gugu, né? E assim, eu lembro que nós fomos no Looping. Nós queríamos ir num brinquedo lá da Chevrolet que tinha lá na parte lá no... deixa eu lembrar na parte do Aribabiba, sabe? E nós simplesmente queríamos ir, né, nesse brinquedo, mas não deu. Mas nós fomos lá no Vambatê, que é o bate-bate. Nós fomos nos outros brinquedos lá, se eu não me engano foi no Hecatombe.
Mano, o hecatombe deu ruim. Nós não chegamos aí no barco Viking, mas nós fomos no Catacumbi. Nos separamos, uma galera foi pro Catacumbi, outra não foi. Inclusive, eu lembro que eu sem querer agarrei a múmia. Tomei um susto do caramba quando eu cheguei na luz. A múmia do meu lado. Mas assim, foi muito louco mesmo. Mano, lugar pavoroso. Eu lembro também que eu cheguei simplesmente a ver preço de souvenir. Tava caro pra caramba, eu não comprei nem garrafa, nem camiseta, nem bandana, nada. Nada. E tinha pouca opção de souvenir naquela época. Bom, brinquei pra caramba, me diverti muito. Chegou na hora de sair. Peguei a câmera, uma câmera digital daquelas dos anos 2000 e saí filmando, né? E assim, cadê o vídeo? Perdi no Orkut. Eu tinha publicado lá no Orkut. Perdi. Simplesmente perdi. Quando eu esqueci de salvar. E aí, perdi o vídeo. Mas eu lembro como se fosse ontem, né? Cada detalhe. E aí depois, né, do Hop Hari eu não fui mais em nenhum parque temático, de fato. Eu fui simplesmente num parque que tem lá em Caraguatatuba, né? E eu lembro como se fosse ontem, né, que eu fui nesse parquinho, foi da hora pra caramba brincar lá. E aí eu lembro que no bate-bate eu comecei a fazer drift, desviar do pessoal. Foi da hora. E eu lembro que também que eu fui outra vez lá na Playland, lá do Shopping Center Norte, lá em 2014. Eu lembro também que eu cheguei aí no Parque do Shopping Internacional outras vezes, inclusive a última vez foi ano passado, lá em 2024. E assim, eu tô lembrando aqui que eu cheguei aí num parque itinerante que foi para Atibaia, e simplesmente nesse parque itinerante não deu para brincar em nada, porque foi a época do apagão. Então não tinha energia para ligar os brinquedos, então não deu para brincar em nada. Na dica de nada. E eu lembro que eu cheguei num parquinho que tinha lá em Amparo. Foi bem legal, inclusive. Aquele parque normal, né? Que tem escorregador, gira-gira. E fora também os parques das escolas que eu estudei, né? Bom, essa basicamente é a minha história com os parques. E assim, não esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever se ainda não é inscrito. E clicar no sininho para ativar as notificações. Até mais!